Natureza. Primeira parte. Assim como com a expressão alma foi formado um conceito genérico e confuso entre os seres humanos, da mesma forma acontece com a expressão natureza. Também esta palavra foi utilizada excessivamente como um grande conceito coletivo para tudo com o que se gostaria de encerrar o assunto de maneira cômoda, sem precisar quebrar a cabeça com isso. Principalmente para aquilo em que o ser humano já sabia de antemão não poder chegar a uma solução clara. Quantas vezes é aplicada a palavra natural sem que com isso seja imaginado algo de concreto? O ser humano fala em ligado à natureza, de bela natureza, de natureza alvoroçada, de impulsos naturais, e assim prossegue nas inúmeras denominações com as quais se quer denominar algo em grandes traços, que tenha maior ou menor relação com a natureza. O que é, no entanto, natureza? Pois exatamente esta expressão básica teria de ser primeiramente compreendida de modo bem nítido, antes de ser utilizada para tudo quanto é possível. Se, porém, fizerdes uma vez essa pergunta, então sem dúvida vos serão dados muitos esclarecimentos, com maior ou menor firmeza nos informes a esse respeito. No entanto, de tudo isso, podeis ver claramente que os seres humanos aí formam para si múltiplas ideias, às quais falta um saber uniforme. Por essa razão, queremos também aqui abrir um caminho para um quadro fixo na imaginação desta palavra natureza. O melhor é separarmos em nossa capacidade imaginativa o conceito sobre isso em divisões, a fim de assim chegar mais facilmente à compreensão do todo. Tomemos, por isso, primeiramente, a forma grosseira da natureza, a aparência exterior. Para simplificar, começo aí excepcionalmente do pensar humano terrenal e só então inverto tudo finalmente, para que o curso certo, vindo de cima, seja novamente colocado diante dos vossos olhos. A natureza, considerada no sentido mais grosseiro, portanto, vista por vossos olhos terrenos de matéria grosseira, é a matéria incandescida e dessa forma vivificada e formada. Como matéria, imaginai as diversas camadas da materialidade. A isso pertencem, em primeira linha, todos os quadros que os vossos olhos terrenos são capazes de perceber, como paisagens e também todas as formas fixas e móveis das plantas e dos animais. Expresso mais amplamente tudo quanto fordes capazes de perceber com o vosso corpo terreno, com vossos sentidos de matéria grosseira. Fica excluído disso tudo, porém, o que os seres humanos formaram artificialmente, submetendo o que existe a alterações, tais como casas e quaisquer outras configurações. Isso deixou então de fazer parte da natureza. Aí já nos aproximamos automaticamente de uma diferenciação básica. O que o ser humano altera, portanto, o que não deixa em sua constituição básica, não mais pertence à natureza no verdadeiro sentido. Uma vez, porém,
que também digo que a natureza, em sua aparência mais exterior, é a matéria grosseira incandescida e dessa forma vivificada e formada, e, como já sabeis através da minha mensagem, que forças inteais incandescem as matérias, vós próprios então podereis concluir, sem mais nada, que somente pode ser natureza aquilo que estiver na mais estreita correlação com forças inteais. Refiro-me àquelas forças inteais que se fecham como círculo em volta das matérias. É essa uma espécie totalmente singular, da qual teremos de falar em breve, visto que ela, como uma espécie singular da criação, tem de ser separada do grande conceito coletivo do inteal, que se encontra em todas as esferas como base, alcançando até os limites onde principia a inentealidade de Deus. Com o tempo, tenho de ampliar muito mais ainda as atuais noções do enteal que já vos pude dar, se quiser completar a imagem que sereis capazes de assimilar com o crescente amadurecimento de vosso espírito. Natureza é, portanto, tudo aquilo que se pôde formar e ligar e que não foi modificado em sua espécie básica pelo espírito humano na matéria incandescida por forças enteais, as quais ainda tenho de descrever-vos mais detalhadamente. Não modificar a espécie básica que o enteal deu, essa é a condição para a expressão certa natureza. Portanto, também a expressão natureza está ligada de maneira inseparável com o enteal, que transpassa a matéria. Disso também podeis concluir, de maneira certa, que a natureza não está acaso ligada à matéria, mas sim apenas ao enteal, que o que é natural e, sobretudo, a natureza constituem o efeito não torcido da atuação enteal. Assim, passo a passo, nos aproximamos cada vez mais da verdade, pois podemos, prosseguindo, concluir que natureza e espírito devem ser interpretados separadamente. Natureza se encontra na atuação de uma bem determinada espécie enteal, e espírito é, como sabeis, algo completamente diferente. O espírito, através de encarnações, é, sim, muitas vezes colocado dentro da natureza, porém não é a natureza, e tampouco uma parte dela, como também a natureza não é uma parte do espírito humano. Sei que não é fácil poderdes reconhecer nitidamente, por meio destas breves palavras, o que se trata aí. Mas, se vos aprofundardes nisso, de modo certo, podeis compreendê-lo. E, finalmente, vosso espírito deve, sim, em primeiro lugar, tornar-se móvel nos esforços para penetrar na palavra que eu vos posso dar. Exatamente os esforços necessários para isso vos trazem a mobilidade que preserva, protegendo vosso espírito do sono e da morte, arrancando-o das garras das trevas que avançam sorrateiramente. Mesmo que tantas vezes procurem censurar-me com artimanhas do raciocínio e de modo malévolo,
dizendo que eu, com as referências, através de minha palavra, sobre o perigo sempre presente do adormecer e da morte espirituais, esteja oprimindo e amedrontando os seres humanos com ameaças, apenas para assim ganhar influência, mesmo assim nunca cessarei de colocar figuradamente diante de vós os perigos que ameaçam o vosso espírito, para os conhecerdes e não mais cairdes cegamente nas armadilhas e engodos, pois eu sirvo a Deus e não aos seres humanos. Com isso dou o que é útil aos seres humanos, e não apenas aquilo que lhes é agradável terrenamente, e com isso os mata espiritualmente. Exatamente os meios com que procuram atacar malevolamente a minha palavra a serviço das trevas que se defendem desesperadamente, exatamente isso prova que eu, na verdade, sirvo a Deus e não procuro ser agradável aos seres humanos com palavras, a fim de conquistá-los para a minha palavra. Continua na segunda parte.